Glórias a Deus, um bom dia, um ótimo dia. A graça e a paz a todos, que Deus venha estar rica e poderosamente abençoando a tua vida. Amados, esse que vos fala aqui é teu irmão em Cristo, pastor Moisés. Eu trago de Deus uma palavra para a tua vida no dia que se chama hoje, que se encontra aqui registrado no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 7 a seguir, que nos diz da seguinte maneira: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece dele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, aqui nós vejamos que Deus, aqui chamando aqui João, e advertiu a igreja naquela época e nos adverte nos dias de hoje, para que nós não viemos nos enganar acerca da nossa imaginação, porque às vezes nós temos um Deus segundo aquilo que a gente pensa, segundo aquilo que a gente acha, segundo aquilo que a gente imagina. Mas nós vejamos por isso que a preocupação de Deus e de Jesus Cristo era para que o evangelho de Deus viesse a ser pregoado. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejamos que quando o próprio Deus ou o próprio Jesus Cristo ali, ele enviara os seus discípulos, os seus profetas, para pregar a sua palavra, eles orientava: ide pregai o meu evangelho a toda a criatura. Vejamos que o sinal da vinda de Cristo aqui na terra é quando o evangelho ele ser pregado a todos os quatro cantos da terra. E nós deixamos que, por que, irmãos, isso? Porque o evangelho eles nos orientam quem é Deus, como está em Oséias 6,3, que fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como está em João 5,39, que fala: examinar a Escritura, porque ela testifica de mim, e acharei nela a vida eterna. Então aqui vejamos que Jesus, através da sua palavra, nos fala: quem pratica o pecado é do diabo. Pastor, mas quer dizer, como é que então eu não consigo ser de Deus? Porque é impossível o homem viver sem pecar. Você está certo, é impossível o homem viver sem pecar. Só que é possível ele não viver na prática do pecado. Vejamos que quando Deus fala assim: o que pratica pecado é quando você vive, não é quando você peca. Não é quando você faz algo que desagrada a Deus. É quando você tem uma vida que vive desagradando a Deus. E qual é a vida que vive desagradando a Deus? É quando nós aderimos a vivermos na prática do pecado. Então Deus fala assim: ó, quem pratica pecado é do diabo. E aquela pessoa que é nascido de Deus, que se transformou em uma nova criatura, como Jesus já ali chegou e falou para aquele homem, que é necessário que nós venhamos nascer de novo, de novo. Porque nos fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito se torna uma nova criatura. Então, meu amado, minha amada, quem pratica pecado, quem vive na prática do pecado, a Bíblia fala que ele não tem Deus, ele não tem a semente de Deus dentro dele.
Porque qual é a semente de Deus? Chama-se o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que esse Espírito Santo, quando está nas nossas vidas, ele nos convence do pecado. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está habitando em nossa vida, a Bíblia fala que o Espírito que habita em vós tem ciúme. E nós vejamos aqui, no versículo 10 desse capítulo 3, que fala: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então aqui, às vezes nós falamos assim, olha, todo mundo é de Deus, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia fala diferente. A Bíblia fala, nisto são manifestas os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então é uma escolha nossa sermos o filho de Deus ou filho do diabo. Porque nós nos tornemos filho do diabo quando a gente adere, aceita a viver na prática do pecado. Quando a gente não se arrependemos do nosso pecado, porque Deus entende que nós somos pecadores, mas nós temos que ser pecador arrependido. Porque o próprio Deus diz na sua palavra que aquele que confessa e deixa de Deus alcança a misericórdia. Então aqui a Bíblia nos fala aqui, olha, aquele que pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, se nós não conseguimos praticar a justiça de Deus, e não conseguimos amar o nosso irmão, Deus fala que nós não somos de Deus, somos do diabo. Então, é escolha nossa largarmos de ser criatura e passarmos a ser filho de Deus. É quando a gente não adere a viver uma vida na prática do pecado. E que Deus continue falando ao seu coração. Fica na paz.